eu tenho duas vertentes de formação. Uma vertente bem acadêmica, aonde sempre eu fui muito encantada pela psicologia, pelo conhecimento do ser humano, o meu próprio autoconhecimento. Então, eu tenho o mestrado na PUC de São Paulo, na área da psicologia, e também tenho doutorado na Unicamp, onde também eu defendi a minha tese de doutorado, mas voltada já para o campo da educação. Mas, paralelamente a isso, eu busquei em outros espaços a minha formação. Eu fiz uma formação, além de fazer na Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, que foi uma formação que eu fiz com a doutora Vera Saldanha. Inclusive tem livros dela específicos sobre a psicologia transpessoal, fiz a formação com ela. Depois também eu fui para a Índia, junto com o professor, o psicólogo também, Léo Matos, também pessoa famosa, já é falecido, mas ele tem um grande nome no campo também da transpessoal. E fiz também a formação em psicologia budista tibetana, em Dharamsala, que é um espaço no norte da Índia, onde o Dalai Lama tem os seus templos. Então eu estive também fazendo intensivo, estive 2 vezes em formação intensiva também nesse campo. Também eu fiz também uma formação internacional nos Estados Unidos no campo do renascimento. Renascimento, que é uma técnica que trabalha muito com a respiração, que se desenvolveu já a partir da década de 60. Stanislau Grof foi um dos nomes renomados na época, em que ele fazia a experiência de respiração, mas utilizando o LSD. Então ele chamou até de respiração holotrópica, porque possibilitava que a pessoa entrasse em estados alterados de consciência, e aí ela poderia reviver experiências da vida intrauterina, né? Então tem muitos estudos do Stanislau Grof. Depois foi proibido, né, o uso do LSD, e aí essa técnica, a respiração, foi então sendo utilizada, né? E sem precisar o uso do LSD, e aí ela traz realmente assim muitos insights, os processos de cura tem muito bom resultado. E eu fiz essa formação nos Estados Unidos com o Bob Mandel, que vários grupos aqui no Brasil, principalmente pessoas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, iam também para Washington, D.C., e ter essa formação de vivência, de fazer essa técnica da respiração a seco e também dentro da água, dentro da piscina, respirando, para a gente poder acessar realmente essas questões profundas, né, da nossa psique, que numa situação diferenciada, imobilizado pela respiração, essas emergem e podem ser ressignificadas e potencializar a energia de vida da pessoa. E assim eu fui caminhando, fiz os florais de Bach também com a doutora Carmen Monari. Fiz em Campinas essa formação com ela, foi muito, muito rica essa minha formação, foi a partir dali, né, dos florais de Bach, que principalmente eu digo comigo mesma, quanto que os florais me auxiliaram no meu processo evolutivo, na minha expansão da consciência. Eu fiz uma formação também completa em yoga, muitos anos eu pratiquei a yoga, e me ajudou também a entender bastante a função dos pranayamas, das posturas, tudo isso como um processo também de evolutivo. E depois, ultimamente, né, de uns 4 anos para cá, que eu fui me dedicando mais à área na visão da constelação familiar sistêmica, e atuando, e a cada dia mais entendendo e assim honrando muito os meus mestres, e honrando também os meus pacientes, as pessoas que confiaram no meu trabalho e que confiam no meu trabalho, porque o meu trabalho, até esse momento, ele tem sido divulgado pelas pessoas, pelos meus próprios pacientes.
que percebem o quanto foi bom para eles, o quanto foi significativo, e aí eles fazem mesmo indicando para seus familiares e para outros amigos, né? Então, é uma caminhada assim muito rica e uma caminhada muito gratificante, e na qual também eu fui me transformando, eu também fui expandindo a minha consciência cada vez mais e me abrindo para esse campo, né, que de uns 3 anos para cá eu já estou mais voltada para essa dimensão da nova lei do tempo e do sincronitron e do perceptor holomental como uma forma também de ativação, né, porque o nosso cérebro, ele é o perceptor holomental, ele é praticamente assim, faz a ativação, né? Seria um novo órgão dos sentidos, que até agora nós desconhecíamos e que nos conecta com outras dimensões. E tudo tem a ver com a psicologia transpessoal, que tem sido um caminho assim de cura e de realização, tanto para mim quanto também para as pessoas, para os pacientes que me procuram.